Bom dia a todos. Bom dia. Nossa, que bom dia forte, velhinha. Gostei, viu? Obrigado. Oi? Gostei do seu bom dia forte. Vamos até repetir. Bom dia. Bom dia. Está bom, hein? Que o Mestre Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, muito entendimento da doutrina que nos fortalece, agradecendo a presença de todos e sempre pedindo que nós possamos ter os nossos corações abertos, a nossa mente desperta, aqui presente, escutando a mensagem de Jesus, que é o nosso mestre. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Roberto, né? Que vem lá do Luz Divina, Seara do Bem. Tá vendo? Minha memória é... Eu tô precisando de uns comprimidos, assim. Eu achei que era só eu. Mas tá tudo certo, desculpa. Que eu não peguei meu telefone aqui para ler. Se eu não leio, já era. Mas obrigado pela presença, obrigado por ter trazido ele também, né? Para a esposa, tem que agradecer a esposa, né? O médico de transporte que traz o palestrante aqui, dá aquele suporte para ele, né? Thierry, você vai fazer a nossa leitura hoje, inicial? Faz. Depois Geilson faz a oração inicial e Roberto vem nos agraciar aqui com o estudo e que Jesus possa te envolver muita luz. Aqui eu te dou o livro para você. Você pode abrir a leitura que você quiser. Obrigado, tá? Bom dia a todos. Bom dia. Então, o livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Ceifa de Luz, na página 87, Fé e Cultura. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo, Romanos 14:1. Indubitavelmente, nem sempre a fé acompanha a expansão da cultura, tanto quanto nem sempre a cultura consegue alterar-se ao nível da fé. Um cérebro vigoroso pode elevar-se prodígios de cálculos ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção. Porta adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou dos requisitos do progresso. A ciência investiga, a religião crê. Se não é justo que a ciência imponha diretrizes da religião incompatíveis com as necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Equilibrai-os, ser-nos a clima de entendimento em todos os assuntos que se relacionem à fé e à cultura, ou estaremos sempre ameaçados para desertos de descrença ou pelo charco do fanatismo. Auxiliemos-nos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filho do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Mas para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir, e servir é fazer luz. Bom dia. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos
Então, nesse momento, nós vamos acalmar ainda mais o nosso coração, nossa mente, entrando nessa conexão com o nosso Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, transbordando o nosso coração, Senhor, de gratidão por ter escolhido estar aqui nessa manhã para ouvir os vossos ensinamentos, para nos esclarecer e para fortificar ainda mais essa certeza, Senhor, da vossa companhia, segurando a nossa mão pelos caminhos terrenos. Que a bênção que recebemos nessa manhã possa ser levada a todos os lares, a todos os cantos desse planeta, iluminando o coração e a alma de todos encarnados e desencarnados. E que a paz, Senhor, que o amor seja fruto no coração de cada um de nós. Abençoe o nosso palestrante dessa manhã, envolvendo ele muita luz, para que a mensagem trazida aqui seja semente que traga bons frutos ao terreno dos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Minha voz é um pouco baixa, todo mundo me ouve? Que bom. Obrigado por estarmos aqui hoje. É muito importante para a gente que se propõe a estudar, perceber que existem pessoas que querem compartilhar com a gente um estudo. E eu peço permissão à direção da casa para me dirigir aos mentores da casa, pedir permissão para poder falar para vocês, pedir permissão à direção do plano espiritual, para tentar trazer um pouco de conhecimento, mas com um propósito de edificar nossa fé, de trazer mais clareza acerca dos assuntos espirituais que às vezes deixamos de lado por questões materiais. E a leitura nos convida, a leitura ela foi um bálsamo para mim, eu sou franco com vocês, porque decidir sobre um tema não é algo muito fácil. Esse tema ele tem que fazer sentido, tem que trazer algum tipo de conteúdo. Ele não pode representar o conhecimento do Roberto, ele tem que representar o conhecimento que é necessário para nós evoluirmos. E a leitura de hoje ela me foi presenteada. Eu queria agradecer, porque ela fala do que nós vamos falar. Então, que esse conteúdo ele fortaleça a nossa fé. Eu peço que a partir de agora vocês esqueçam o Roberto, que está aqui falando, e tentem só trazer a concentração para o conteúdo. E se houver alguma questão, alguma coisa que não ficou muito clara, pode levantar a mão que a gente esclarece. E se tiver no material à frente, a gente pede para segurar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos... Passo aqui mesmo, né? Não está passando. Acho passou isso aqui. Não tá? Não tá. Ele morreu. Botei aqui antes. Deixa eu botar aqui na setinha. Ok. Vou usar a setinha. Setinho. Tá bom. Eu acho que agora já vai funcionar. Tá. Bom, o tema da reencarnação, ele é muito explorado, mas ao mesmo tempo ele é um pouco subutilizado. E dentro da doutrina, né, a nossa doutrina, ela nos traz os pilares para entendimento, né, dentro da questão espiritual. A doutrina espírita, ela traz a questão da reencarnação como algo a esclarecer, não só informar. Então, a partir daqui, vamos buscar esse esclarecimento sobre o que se propõe a ser reencarnação e qual o propósito desse nome reencarnação dentro da nossa doutrina. A reflexão que eu gostaria de trazer agora é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, que todos nós já devemos ter ouvido essa frase. Isso nos remete a dizer o quê? Que nós somos seres que temporariamente estamos com o personagem que nós somos hoje. E a partir daqui, a gente vai tentar evidenciar isso de uma forma mais elucidativa.
Vamos falar um pouquinho, eu vou fazer um apanhado aqui rápido para suportar o que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos falar um pouquinho da questão da ciência versus a religião. A ciência, ela foca no estudo de fenômenos. Fenômenos que são, para a gente, traduzidos como naturais, explicáveis. Fenômenos que nos trazem entendimentos sobre a nossa matéria. Quando a gente olha para a religião, nós vamos buscar trabalhar aquilo que a matéria não vê. Então, esse paradigma, ciência versus religião, ele está cada vez menor. A partir do momento em que a gente descobriu que existe uma matéria no plano espiritual e que ela age sobre a matéria no plano físico, nós começamos a buscar fazer associações de um para o outro. Não sei se vocês lembram que no nosso lar, em uma parte do livro, se fala sobre a tabela periódica dos elementos. Quem lembra disso? No plano espiritual, existe uma quantidade de elementos já definida, e no plano físico existe uma outra quantidade, que é 1/4 quase do plano espiritual. A tabela periódica nossa, na matéria, ela tem mais ou menos 118 elementos já mapeados. Podem ter outros, mas na época de escola que eu me lembro, vai até esse número. E o nosso lar, ele fala de mais de 400 elementos. E existe uma discrepância que nós não conseguimos racionalizar o que é o quê. O que é que lá existe, que aqui não existe e vice-versa. Para nós, tudo que existe aqui existe no plano espiritual. Mas o inverso não é verdadeiro. Por quê? Porque de lá para cá existe uma composição para virar matéria. Então isso já nos remete a buscar definir que não dá para comparar certas coisas do físico e do material. Para a gente, no livro da Gênesis, nós vamos encontrar uma base de conhecimento que vai nos elucidar muita informação sobre a constituição material do nosso planeta. Todo esse apanhado aqui são referências, nós já sabemos que a casa existe há bastante tempo, então já é um grupo maduro de estudo, já deve ter percorrido todas as obras que vão ser citadas aqui, mas só para a gente conectar pontos, para a gente poder ter uma linha de raciocínio, partindo das Gênesis, partindo do entendimento do plano espiritual, material, que a gente possa caminhar. Os textos que aqui são apresentados, eles são para leitura posterior, então quem quiser ter acesso ao conteúdo do estudo, já está aqui no computador, é só pedir a Geisa ou o Wilson e vocês vão ter acesso ao material. Eu não vou ficar lendo, porque o propósito não é esse, até porque tem bastante slide. Então, se a gente for olhar para o mundo de hoje, vocês vão perceber, vou precisar do meu auxiliador aqui, vocês vão perceber essa tabela, que ela nos remete a uma visualização de quais crenças, quais religiões, quais doutrinas interpretam a reencarnação. Interpretam no sentido de aceitação. Praticamente todas as religiões que existem hoje no mundo acreditam da infinitude da vida, de uma forma ou de outra. Mas a reencarnação, onde o mesmo espírito volta à matéria inúmeras vezes, não são todas, mas algumas doutrinas, algumas religiões acreditam que após o falecimento, a vida continua, mas não há reencarnação. Só para distinguir o que é o processo aí. Então, o hinduísmo, ele aceita o budismo, o jainismo, o nosso espiritismo. A partir daí, o taoísmo, o xitocismo, as religiões africanas, o judaísmo, eles acreditam parcialmente. O cristianismo e o islamismo não acreditam em reencarnação. Então, nós temos um percentual aqui da nossa população. Se eu estou conseguindo perceber aqui, mas aqui nós temos um percentual... Nós temos um percentual de 15% no hinduísmo, 7% no budismo. Esse é o nosso patamar de entendimento hoje dentro do plano global. Nós somos 8 bilhões de pessoas e essa é mais ou menos uma subdivisão do que acontece nas religiões. Isso já nos mostra o quê? Que um grande percentual da população não acredita em reencarnação. A gente está falando de 31% do cristianismo e 24% do islamismo.
Mas eles acreditam na continuidade da vida, mas sem reencarnar. Ok? Isso é só uma informação para a gente ter uma base. Vamos avançar. Para que a gente possa entender sobre a reencarnação, se faz necessário a gente relembrar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já estudaram. A questão do espiritismo e dos mundos, né? Quem já ouviu essa frase, acho que todos nós, a questão das muitas moradas na casa do meu pai nos traz a reflexão de que nós não somos o único planeta habitado no universo. Além de não sermos o único planeta habitado no universo, dentro do órbito terrestre existem camadas de moradas. Nós temos várias dimensões, nós temos colônias, nós temos grupos que trabalham em locais, dimensões diferentes. Para a gente contextualizar, a pergunta 55, que é a pluralidade dos mundos, nós estamos no planeta Terra, onde nós estamos numa fase de expiação e provas, nos candidatando a ser um planeta de regeneração. Para alguns, essa regeneração já começou, alguns anos atrás, para outros ainda está começando, não existe um consenso 100% formal, mas a reflexão é como eu estou fazendo a minha própria regeneração. Eu estou me preparando para esse planeta que está regenerado ou que vai se regenerar, ou estou esperando que o planeta mude para mudar junto com ele? A Geisa falou que na próxima semana ela vai falar sobre isso com muito carinho. Ela vai falar sobre a reforma íntima, correto? Então eu vou deixar esse assunto para ela, mas eu queria deixar a sementinha plantada, se você me permitir, de refletirmos essa semana o que a reforma íntima tem a ver com essa transição para a regeneração. Tudo bem para vocês? Fiz aí uma propagandazinha. Bom, não vamos entrar nessa ordem, mas a gente precisa entender, para a gente falar de reencarnação, a gente precisa entender que além dos planetas, além dos mundos, nós também temos a nossa classificação como espíritos individuais. Então, Kardec ele nos elucida que nós temos 3 grandes grupos: os espíritos de primeira ordem, os espíritos de segunda ordem e os espíritos de terceira ordem. Falando um pouquinho mais disso, para que a gente possa ter um pouquinho mais de abertura, os de primeira ordem são aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição. Os de segunda ordem, ainda existe um predomínio do espírito sobre matéria e desejo de fazer o bem. Ainda tem um desejo. E o de terceira ordem é realmente predominante a matéria. O que quer dizer, falando um pouco mais agressivo, talvez, a maldade ainda está mais latente na gente. A falta de amor, de respeito ao próximo, de entendimento que somos todos um. Nós estamos ainda nesses 3 níveis. Roberto, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que dentro do planeta Terra existem espíritos que estão nessas 3 dimensões. Existem nós que estamos encarnados. Eu me coloco nessa situação porque eu estou aqui pelo menos 2025 anos, desde quando o nosso mestre teve. Então, se eu estou aqui há 2025 anos, eu tenho muita coisa para trabalhar. Senão eu já estava do outro lado só trabalhando. Eu estava dali para cima. Então, eu me coloco na terceira ordem. Ainda estou trabalhando nessa terceira ordem. Só que eu posso fazer a transição planetária já a partir de agora, através da nossa reforma íntima. E aí Kardec nos dá, na Revista Espírita de 1858, um pouco mais aberto isso. Eu não vou ler ali, mas cada um tente buscar o seu degrau ali, para a gente poder estar na mesma página. Então, os espíritos superiores, ele define como os de primeira ordem, de segunda ordem, e os espíritos inferiores são de terceira ordem. Para nós, a grande maioria de nós estamos nessa classificação. Ou seja, nós temos o planeta, mas nós temos a nossa evolução. Nós temos que fazer o planeta acelerar ou retardar a sua evolução para a regeneração. Tranquilo até aqui? Faz sentido? Vamos falar, então, um pouquinho agora da doutrina, nossa amada doutrina. Na pergunta 132, se pergunta qual o objetivo da reencarnação dos espíritos. E aí a resposta é que Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Tem a ver com o que nós falamos agora, com os degraus.
Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer. Eu vou voltar nessa palavra. Todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. O sofrer aí, gente, eu gosto de chamar a atenção para essa palavra, porque ela não é sofrimento. É sofrer no sentido de submissão, se submeter. Eu vou sofrer as consequências de estar na matéria. Não quer dizer que eu vou sofrer por estar encarnado. Eu estou me submetendo, é no sentido de submeter a uma determinada situação para que eu consiga avançar a partir daí. E ela traz a nossa reflexão com relação à justiça divina. A própria evolução nossa, ela é um aspecto, é uma lei da justiça divina. Eu estou avançando nos textos, porque eu tenho certeza que vai ficar como referência, mas para a gente focar naquilo que é realmente relevante. Quando a gente olha para as nossas sucessivas reencarnações, nós temos no centro a vida, que é o nosso o cerne central nosso, que somos nós, como consciência. Nós temos momentos que nós estamos no mundo espiritual e temos momentos que nós estamos no mundo físico, encarnados. Essa composição, ela tem um propósito muito interessante, que é a partida da nossa evolução. Quando a gente traz... Deixa eu trazer por aqui. Vocês estão vendo o mouse aí? Uhum. Cadê o mouse aqui? Esse é o nosso ponto de partida, a reencarnação. Olhando para a nossa esquerda de vocês, nós temos a equidade e a justiça divina. A partir do lado direito, nós temos leis de causa, efeito e karma. Nessa conjunção de leis de causa, efeito e karma, nós devemos ressignificar o karma, que para muitos de nós é sinônimo de sofrimento. O karma deve ser entendido como aprendizado, absorção de conhecimento, não sofrimento. O sofrimento, ele é opcional, ele não é o objetivo. O sofrimento, ele é temporário, ele não é o objetivo. O sofrimento, ele pode ser amenizado, o sofrimento, ele pode ser, até de uma certa forma, perdoado, desde que nós tenhamos bons objetivos durante a nossa encarnação. E para isso, a gente avançando, subindo, nós temos dentro da encarnação os objetivos, que é a evolução espiritual, o aprendizado, o progresso, o equilíbrio, o desenvolvimento da moralidade, o amor, que é a nossa futura religião, amor ao próximo, o crescimento pessoal, para lá no final você ter expiação e perdão. Ou seja, todos esses elementos que nós falamos, até o crescimento pessoal, ele vai nos trazer a expiação de nossos fracassos passados e vai trazer, por consequência, o nosso auto-perdão e o perdão daqueles que fizemos sofrer. Eu gosto de chamar a atenção para a palavra que está na primeira linha, que é a equidade. A equidade é um conceito que remete à justiça, imparcialidade e igualdade de oportunidades, levando em consideração as diferenças e necessidades individuais ou coletivas das pessoas envolvidas. Diferentemente de igualdade, que pressupõe dar o mesmo tratamento para todos, a equidade busca oferecer tratamento proporcional ou diferenciado a cada indivíduo, conforme suas condições e necessidades específicas. O objetivo é garantir que todos tenham oportunidade justa para alcançar os mesmos resultados ou condições de vida. Essa palavra, ela deve ser tratada como bênção divina. Isso é um presente do Pai, é um presente do nosso Criador. Todos nós, vou repetir, todos nós vamos parar no mesmo ponto, cada um no seu tempo, mas nenhum ficará para trás. Mesmo aqueles que possam ser degradados em função de uma mudança vibratória do planeta e possam ser levados para outro órbice, para outras moradas na casa do Pai, também chegarão lá, mas cada um no seu tempo. E ele nos pergunta, na pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna?
E ele responde que a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Vamos avançar aqui. E ele nos traz a reflexão. Essa é antes da felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiseres, contanto que vos entendeis. O importante do que a gente está falando aqui é que, quando ele se é obrigado no final, isso aqui faça sentido para a gente. Nos ajude no nosso cotidiano, nos ajude no olhar ao próximo, nos ajude na convivência, na nossa rotina. Então, a classificação que nós damos de palavras a objetos, a situações, a coisas, depende do nosso entendimento. O objetivo é que a gente tenha esse entendimento de alguma forma que nos ajude a avançar, a dar o próximo passo. E aí ele traz, né? Separação da alma e do corpo. Vamos avançar para esse aqui. Deus criou o espírito e a matéria. Essas são as questões do livro dos Espíritos, questão 1, o que é Deus, a questão 27, o que se deve entender por espírito e o que se deve entender por matéria. Nós já estudamos isso, mas nós precisamos entender que há uma separação feita do espírito da matéria, e o nosso objeto de estudo hoje é simplesmente o espírito. Por quê? O espírito, ele é o ser que permanece e prevalece independente do órbita do planeta, da fase da regeneração do planeta que o planeta estiver. Mas ele precisa, para viver no planeta, de um perispírito. Lembra que o Kardec falou que nós temos 3 dimensões, o corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito facilita o acoplamento dessa consciência chamada espírito na matéria. Nós precisamos entender esses 3 elementos para a gente poder racionalizar o que acontece no processo da reencarnação. Então, no mundo espiritual, só existe espírito e perispírito. O perispírito é a matéria nossa no plano espiritual. Mas quando a gente olha para a encarnação, a gente percebe que além do perispírito, que é semi-matéria, para nós, material, existe o corpo físico, que é o Roberto. No espírito, a gente tem toda a consciência, toda a parte intelectual, toda a parte da história preservada, todos os nossos conhecimentos e também as nossas crenças sobre karmas, sobre os nossos aprendizados. No corpo perispídico, que está no duplo, nós temos a parte energética semimaterial, que conecta com o corpo físico. E aí a gente traz a transformação de tudo isso em nossas vidas. E eu faço um convite aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre o que é a ciência. Se eu estiver avançando rápido, vocês falam que eu vou mais devagar, tá bom? O que é ciência, gente? Para a gente falar sobre a reencarnação aos olhos da ciência, a gente precisa entender primeiro o que é. E a ciência nos diz que ela é um conjunto sistemático de conhecimentos obtidos por meio de observação, experimentação, análise e raciocínio lógico. Ela busca compreender e explicar fenômenos naturais, sociais e mentais, produzindo conhecimento confiável, organizável e verificável. Por que eu coloquei isso aqui para a gente poder refletir juntos? O que é verificável? O que é experimentável? O que é lógico? Quantos de nós temos duplicata no planeta? Duplicata é igual, né? Quantos Robertos, igual ao Roberto, existem hoje? Nenhum. Como é que a gente pode pressupor que uma ciência que tem como base a observação, experimentação, análise, raciocínio lógico, busca organizar algo que é verificável se nós não temos como repetir o fato? Se um contato espiritual não pode ser repetido, não pode ser garantido, que é um método a ser trabalhado. Ah, mas tem a psicografia que são vários espíritos. Mas o espírito ele não psicografa a mesma coisa mais de uma vez. Como é que a ciência vai evidenciar que a coisa está se repetindo? Como é que a ciência vai evidenciar que aquela cura que aconteceu naquela pessoa, ela não pode ser curada de novo? Como duplicar, como replicar um experimento para que ele possa ser confiado à luz da ciência? Então, existem outras formas de método científico que nós temos que levar em consideração. E uma delas
É um método que envolve a observação, que envolve a formulação de hipóteses. Essas hipóteses elas são testadas, mas ela não é explicitamente replicável. Ela não pode ser repetida. Mas, por observação, a ciência já abriu para que possa ser considerado como evidência científica. Estão entendendo? Uhum. Então, nós vamos trabalhar agora no método de observação, a partir daqui. Esse grupo aqui é o grupo atual da Universidade da Virgínia. Eu vou trazer algum material aqui agora dos Estados Unidos, não vou trazer material do Brasil. Que o grande objetivo é mostrar que o que nós estamos falando está fora do nosso país de origem, está fora do Brasil. Esse conhecimento ele já expandiu o mundo, mas não como religião, sim como ciência, através do método de observação. Não é algo feito em laboratório, é algo observado no cotidiano e na vida das pessoas, e que pode ser constatado através de algumas evidências que nós vamos ver. Então, esse é o grupo, hoje, que existe na Universidade da Virgínia, que cuida dos assuntos reencarnatórios, mas com outros nomes, eles chamam de continuidade da vida. Esse grupo ele foi fundado em 1967 pelo Dr. Ian Stevenson. Esse grupo ele está muito maduro atualmente, posso falar maduro no sentido de convicções e métodos de trabalho. A partir dele, eu vou deixar o material, quem quiser ler os textos, fica à vontade, por favor. A partir deles, esse é o Dr. Ian Stevenson, foram catalogados muitos estudos de casos. O Dr. Stevenson, ele é canadense, era canadense, né? E ele desencarnou em 2007. E durante a sua trajetória, gente, ele desenvolveu uma série de estudos. Só para vocês terem uma ideia rápida, além de ser professor, ele foi presidente do departamento de psiquiatria, né? Em 1957, 67, foi professor em diversas universidades e terminou mais como a da Virgínia. Estou me atrapalhando um pouquinho com o mouse aqui, mas consigo. E ele teve 40 anos de pesquisa internacional fora da Universidade da Virgínia, onde ele se propôs a visitar casos. No desencarne, no momento do desencarne dele, ele tinha mapeado mais de 4.000 casos. Desses 4.000, 2.500 casos se tornaram artigos e documentos acessíveis por nós, que podem ser acessíveis por nós. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. E a partir dele, esses são os 4 principais mantenedores do trabalho dele, que trabalham atualmente na universidade. Vocês podem usar eles como referência depois para pegar artigos. Além dos artigos que estão assinados pelo Dr. Stevens, tem mais esses 4 pessoas que podem assinar também, que já têm artigos publicados. Nós vamos encontrar muito conteúdo. Nós vamos focar no Dr. Stevens porque ele nos dá uma base de conhecimento muito forte, irrefutável. Irrefutável no sentido claro de como a gente pode ter certeza. E ele nos traz 4 tipos de evidências que podem ser cientificamente aceitas como evidências científicas. A primeira é por memórias espontâneas em crianças, marcas de nascença correspondentes a ferimentos fatais, regressão hipnótica, que seria a regressão em vidas passadas, que é terapêutico, né, em consultório, e os casos investigados por Tom Shorey. Nós temos aí, tem outros, mas nós temos aí 4 grandes grupos de evidências científicas, de classificação de evidências científicas. Nós vamos focar no primeiro, memórias espontâneas em crianças, e vamos trabalhar nele a partir de agora. Alguma dúvida até aqui? Ok, eu vou fazer algumas referências aqui, quem quiser fique à vontade. Esse é um dos pesquisadores que continuam com o trabalho do Dr. Stevenson. Ele nos traz, o Jim, ele nos traz esse livro, esse QR Code que está aí, vocês podem ter acesso ao livro gratuitamente. É só usar a câmera do telefone e, a partir dele, fazer o download do PDF do livro. É público, é free. E ele fala
da continuidade da vida, já com uma obra após o Dr. Stevenson. Aqui fala um pouco do trabalho dele, nós não vamos falar. E aqui no finalzinho nós temos o Dr. Deepak Chopra. Alguém conhece ele? Quem conhece o trabalho dele? Ok. Falando rapidamente sobre ele, ele foi quem assinou o prefácio e a homenagem desse livro para o Jim. Nós temos aqui o Dr. Deepak, para quem não conhece. Ele nasceu em 1946, em Nova Delhi, na Índia. Ele é professor emérito em Harvard, no MIT, autor de diversos livros. Ele é médico. E ele trata a espiritualidade dentro do contexto integrativo, não a medicina como a gente conhece, convencional, baseada em medicamentos, mas ele tenta fazer um processo integrado de alimentação, de bem-estar, como a Organização Mundial de Saúde nos faz pensar hoje, né? O que é saúde? A gente sabe que saúde hoje não é mais a ausência de doença no corpo físico, é um conjunto de elementos. E ele é um dos grandes porta-vozes hoje desse conhecimento, através dos livros, das palestras, das menções que eles fazem. O objetivo aqui não é fazer nenhuma propaganda de nenhum autor, nada disso, até porque os grandes conteúdos são free. É só trazer como referência. E ele escreveu esse livro, que a gente está vendo aí do lado, que é um dos livros dele. Aqui nós temos acesso ao material dele, o livro também. Depois a gente pode ver. E nós vamos partir agora para o estudo do caso do James Leninger. Alguém conhece esse caso? Ok. Quem é essa criancinha linda aí? O Dr. Stevenson, ele foi um profundo estudador desse caso. Ele tomou conhecimento através da família sobre o que estava acontecendo com a criança. E ele foi atrás dessas informações. E a partir desse estudo de caso, esse estudo de caso vai ter um pouquinho mais para frente o QR Code, vocês puderem fazer o download, ele virou um artigo científico, gente. Está disponível no acervo online da Universidade da Virgínia. Tudo que nós vamos falar daqui para frente, tudo, repito, tudo sem exceção, está comprovado através de documentos oficiais registrados em cartório, com notação pública de todas as pessoas que foram envolvidas. Então, isso é um método científico de evidência. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa criança. Essa criança foi esse soldado que aí está. Essa criança, ela é muito jovem, ainda nessa fase que ela está aí. Aqui é o acesso ao artigo. Está em inglês. Se quem quiser fazer o download, é só depois vir aqui e fazer a leitura do QR Code. O artigo na íntegra. Depois, esse artigo, ele virou livros. Os dois primeiros são versão em inglês, os que estão à esquerda, e o que está à direita já é traduzido para o português. Todos eles estão disponíveis também, mas quem não quiser o livro pode ler o artigo, e lá tem todas as informações, em detalhes. Com imagens, com todas as imagens que vão ser apresentadas aqui. Então, o que o estudo nos proporcionou, né? Dizendo que a criança, aos 2 anos, ela começou a ter de forma espontânea memórias. Ela, sentada no sofá, na cadeira, ela botava os pezinhos para cima e começava a bater para cima. E o pai perguntava, o que você está fazendo? Ele fez, eu estou tentando sair do meu avião que está pegando fogo, com 2 anos. E o pai, extremamente religioso, eles eram evangélicos protestantes, não aceitava de forma alguma a reencarnação, achava que era uma coisa que a criança viu. Isso começou a ser mais evidente, mas ele não aceitava, esse processo avançou. E a partir daí, o pai começou a observar algumas evidências, né? As principais eram pesadelos recorrentes, com queda de avião em chamas, e um homenzinho que não conseguia sair. A criança, ela dizia que uma bomba bateu na ponta do avião dela, e ela não conseguia sair do avião que estava em chama, caindo na água. Informações precisas sobre o avião da Segunda Guerra Mundial, incluindo o modelo, a criança falava o nome do modelo, que era o Corsair,
e da decolagem de um navio chamado Natoma Bay. A criança trazia minúcias de detalhes incríveis. O nome correto do navio era USS Natoma Bay. Ele existiu e ele passou a maior parte do tempo, durante a guerra, né, na Batalha de Iwo Jima. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas essa é a palavra do local. Ele falava de um colega que tinha o nome de Jack Lassen e que serviu realmente nesse navio. Ele dava a localização correta da queda do avião nessa cidade, que foi confirmada por registros militares. Eu vou mostrar um pouquinho. Reações intensas ao visitar o Museu de Aviação. O pai levou ele para visitar o museu. Ele tinha reações bastante delicadas, precisavam ser observadas. E ele trazia desenhos, ele fazia desenhos narrando a batalha, coisas que só quem estava presente poderia vivenciar. Um dos desenhos é esse, gente. Aqui é a família. Ele, acima, que vocês já viram a foto, de baixo é o pai e a mãe na época. Ele já aí com 5 anos. O primeiro lá em cima ele está com 2, 3 anos. E aí, esse é um desenho que ele fazia, onde ele escrevia ali James 3. Estão vendo? Consegue ler? Guarda essa informação aí. Ele escrevia em todos os desenhos James 3. Esse aqui é um outro desenho. Vocês estão vendo ali um navio japonês, onde os aviões estão bombardeando, aviões estão caindo. Ele desenhou uma série de coisas, né, também na cabeça de uma criança. Mas ele traz uma imagem da bandeira japonesa aos 3 anos. Para uma criança é algo bastante diferente. E mesmo assim o pai não aceitava a reencarnação. E esse processo continuou, até que um dia o pai, estudando sobre a guerra, né, o que aconteceu na guerra, ele comprou livros, ele estava numa sala e folheando o livro, e a criança do lado dele, a espiritualidade é tão generosa que ela tenta mostrar para a gente tudo que a gente não aceita ver, né? Ele virou o filho virou para o pai e fez: pai, foi aqui que meu avião caiu. O pai: como assim? Tinha uma foto da Bahia, do local. Esse desenho aí mostra isso. Mostra o local onde os aviões voavam, o local onde o avião de fato caiu. Na imagem nós podemos ver 8 aviões entrando na área de combate, somente 7 saindo e um caindo, que foi o dele que foi abatido. E na imagem que aparece no livro, que é o desenho, ele diz: tem uma pedra, essa pedra está aí, eu posso mostrar depois com mais calma. Ele mostra: meu avião caiu aqui. É um local dentro do mar que tem uma pedra. Ele diz: meu avião caiu aqui, pai. Isso a gente está falando de uma criança de 4 anos, isso já tinha um tempo de estudo. Vejam como as coisas vão funilando para a gente perceber. Essa é a foto real do piloto, que é o Houston, né? Houston Jr., James M. Houston Jr. Essa é a foto original dele, junto do avião que ele foi abatido. Tudo bem até aqui, gente? Podemos avançar? Uhum. Essa é a foto do avião, tirada de um outro avião, né? Essa é a foto do piloto, o James. Essa é a foto do porta-avião de 1945. Essa história já dá pelo menos umas 3 horas de conversa, porque tem detalhes tão minuciosos. A história de como a coisa aconteceu que está no livro, a narrativa do pai narrando como foi a experiência dele, acessando as informações vindas dos filhos, do filho é algo bastante interessante, como ele foi envolvido em tudo isso. E a criança narrava do avião, falava do nome. Aqui é a foto. Todas essas imagens que estão aqui foi resultado da pesquisa do pai, gente. O pai foi atrás para se convencer que o filho estava falando a verdade. Então ele achou aí na primeira fileira no alto o Jack Lassen, que é a segunda pessoa aqui acima, e a 8ª pessoa é o James. Essa é a foto original tirada. E são informações bem interessantes. Ele falava em detalhe, ele falava com propriedade, com segurança, sem medo, uma criança inocente. Então, esses 2 personagens, o Jack e o Houston, que é o James, eles se reencontraram anos depois. Já o Jack madurão aí, e o Jack, ele falou coisas, eu vou citar alguns casos, a gente não tem muito tempo, mas eu vou citar algumas coisas rápidas. O Jack falou de uma pecinha
que ele encontrou em cima da mesa do James quando ele estava no porta-avião, e que ele ficou com essa pecinha. Ele pegou essa pecinha e devolveu, nesse dia da visita, para o amiguinho. O amiguinho pegou a pecinha e cheirou. Ele cheirou e, nossa, isso aqui tem cheiro de porta-aviões. Essa criança que vocês estão vendo nesse dia virou pro Jack e falou: isso aqui tem cheiro de avião, de porta-avião. E o pai não entendeu, pegou o objeto, levou para estudo químico, e foi constatado que no objeto tinha fragmentos de óleo diesel, que só é percebido de dentro do porta-aviões. É um cheiro específico dos objetos que ficam impregnados por esse óleo diesel. E ele cheirou e percebeu. Olha que sutileza da coisa. E foi um encontro muito emocionante. Eles trocaram muitas informações, confirmaram muitas coisas. E vai melhorar ainda. Essa aqui são as irmãs. Esse aí é o pequeno James, com as duas irmãs, a Ruth e a Anne. Essas irmãs, elas têm um fato relevante na vida dele. Essa foto é de 1928, onde em 2004 ele reencontra com a irmã Anne aos 86 anos. Ela provavelmente não está mais no plano material, mas ela teve a oportunidade de encontrar com ele. Foi um encontro muito emocionante para os dois. Ele já está um pouquinho maior aí, vocês percebem. E ele, quando encontrou com ela, ele não chamou ela pelo nome, ele chamou ela pelo apelido, que só ele sabia. Ele falou para ela se ela recordava da vergonha que o pai deles fez eles passarem. O pai deles era alcoólatra, e ele bebeu ao ponto de um dia precisar ser internado e não poder trabalhar. E a mãe teve que trabalhar para sustentar a casa. Eles passaram vergonha na cidade que moravam por causa disso. Ele lembrou dos fatos todos e compartilhou com a irmã. E para ficar mais impressionante ainda, ele lembrou de um quadro pintado pela mãe, onde a irmã estava com a roupa rosa e vermelha. E no livro tem a imagem do quadro pintado que estava no sótão da casa dela guardado. Não tem como contestar. E mesmo assim o pai não acreditava. Para ficar mais interessante também, aí agora vem uma reflexão da gente sobre as nossas experiências aqui agora com quem nós convivemos. Ele tinha uns bonequinhos, não sei se é da época de alguém aqui, chamado G.I. Joe. Eram os bonequinhos de soldadinho de guerra. E ele pegou esses bonequinhos e começou a dar nome para eles, mas nome de pessoas, não era nome de personagem. Ele chamava de Leon, Billy e Walter. E os bonequinhos tinham a cor do cabelo diferente. E o pai perguntou para ele: por que você chama seus bonequinhos por nome de pessoas? São seus amiguinhos da escola? Ele fez: não. Esses pais são os meus ex-colegas de guerra que me receberam no céu quando eu morri do avião. O pai: como assim? E aí o pai vai atrás mais uma vez, que ele não estava convencido da reencarnação. E aí o pai descobre que esses foram Leon Steve Corner, que morreu em 25 de outubro de 1944, o Billy, que morreu no dia 17 de 11 de 44, o Walter, que morreu 26 de outubro de 44, e o James, que o desencarne dele foi em março de 45, meses depois de todos eles. Então, eles estavam recebendo ele no plano espiritual. E a cor do cabelo dos bonecos correspondia à foto que o pai conseguiu encontrar dos ex-combatentes. É impressionante ou não? O que é ciência para a gente? O que a gente está falando é ciência, são evidências, são objetos evidenciáveis. A partir daqui, esses são os fatos mais relevantes, né, que foram constatados e aceitos como evidências, né, que foi o abate do avião, né. Os relatórios da Marinha comprovam isso. Essas fotos foram apresentadas como evidências científicas registradas na Marinha norte-americana. O nome do navio que o barco decolava, o Jack Lessing, né? O local onde o avião caiu, os pesadelos e a narrativa que ele tinha, o fascínio por aviões de guerra e os desenhos das batalhas. Ele tinha um capacete que eles usavam que era muito difícil o manuseio. E quando ele foi visitar o Jack virou para o pai e fez: olha, se ele souber usar esse capacete, pode ter certeza que tem uma história verídica aí.
ele deu o capacete para a criança com 6 anos, 7 anos, ele botou o capacete, fechou o capacete, ajustou o capacete e ficou perfeito. As roupas ele sabia manusear. Os simuladores ele sabia voar. Então, não tinha como contestar mais nada. E o pai resolveu começar a aceitar uma emissora de TV. Eu não coloquei aqui porque não tenho autorização de colocar, são coisas que pertencem a entidades, não são informações públicas, mas a rede de TV BBC fez um estudo em cima disso, e eles se propuseram, junto com a TV japonesa, levar eles até o local. E eles se deslocaram, por conta dessa rede de TV japonesa, até o local do acidente. E aí a criança, nesse momento, ela teve uma cartaz, ela se confrontou com o local do acidente, ela teve um momento de muito choro, de reflexão profunda sobre o que aconteceu, e a partir daí ela começou a se libertar dessas memórias. Hoje, o nosso James, ele já é um adulto, ele já está, se eu não estou enganado, ele já concluiu, ele estava concluindo o curso de Direito em uma universidade em Washington. Eu acredito que isso já concluiu. Mas essa é a história do James. Espero que vocês tenham aproveitado aí essas evidências científicas. E é o caso com maior evidência que tem, né? O maior número de evidências. Tem outros bastante provocativos, mas esse aqui tem registro oficial, assim, muito documento que o pai se empenhou. Como ele era cético, ele não acreditava, ele foi fundo. Então, para a gente caminhar para a finalização, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos núcleos familiares, né? Aqui tem algumas referências para quem quiser ir um pouco mais além. O que o James encarnou nessa família? Qual o propósito disso na vida dele? Por que isso era importante? O que isso nos traria de benefício? Para mim, Roberto, um dos maiores benefícios é estar aqui agora podendo falar para vocês sobre esse conteúdo, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso entendimento, tirar um pouco a gente das ilusões do mundo material, trazer a gente de fato para uma reflexão sobre o que é espiritualidade e qual a importância disso na nossa vida. A leitura do livro deve ser feita por quem quiser fazer como um estudo de caso e não simplesmente como um romance, que ali tem evidências que nos fazem refletir sobre muita coisa. Ele falar das pessoas que receberam ele no plano espiritual, olha que lindo isso. Pessoas que foram amáveis com ele, foram buscar ele, resgatar ele. E aqui tem algumas sugestões para a gente poder fortalecer mais a nossa fé aí, né, nas obras da nossa querida doutrina, onde estão essas informações para a gente, né? E por que existem os grupos familiares, né? Eles têm afinidades e sintonias, resgates de débitos, ou que a gente chama de karmas, missões específicas. Para mim, eu acredito que o processo da família do James é realmente uma missão de trazer essa verdade para a gente, trazer essa visão para o mundo. Progresso espiritual conjunto também. Então, esses são alguns elementos. Aqui nós temos algumas sugestões de filme que foram homologados por artigos do Dr. Stevenson. O primeiro é Reencarnação de Maníaco. Alguém já assistiu esse filme? Não. É a reencarnação de uma criança na Índia, onde ela... Esse é o filme, onde ela lembra que ela morava, com quem ela morava, com quem ela era casada, da loja do ex-marido. Ela conta a história toda. E o mais interessante é que esse senhor que está no meio, o loiro, ele é um padre católico que estava num conflito de identidade, estava fazendo a peregrinação pela Índia, e ele se envolve com a criança e ele é o facilitador para que ela consiga evidenciar tudo aquilo que ela estava trazendo de memória espontânea. É um filme muito interessante e foi um caso estudado pelo Dr. Stevenson. Um outro, que é Minha Vida na Outra Vida, aí tem a capa em inglês, quem quiser assistir a versão original. E ele traz a história dessa senhora, que ela viveu na Irlanda. Ela estava encarnada na América, como cidadã americana, e ela começou a ter memórias já adulta, espontâneas de uma vida dela na Irlanda, e ela vai atrás disso. Também é um filme muito interessante. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. O outro filme, que não é do Dr. Stevenson, mas é E a Vida Continua, que é uma obra do Chico, baseada em fatos reais, comprovados, né, através de documentos também. Nós temos uma mensagem aqui de José Plano Pires,
onde ele traz que a confirmação positiva da existência do Espírito através da ciência em desenvolvimento acelerado porá um ponto final nas especulações religiosas. E não há nenhuma outra plataforma na Terra para a execução dessa reintegração da religião com o campo cultural, além da obra do Kardec. Então, a leitura e o estudo das obras do Kardec são fundamentais para o nosso entendimento e evolução. Os homens do futuro ficarão estarrecidos ao verem que tivemos todos os dados nas mãos para fazer essa integração em nosso tempo e não conseguimos fazê-la. Perguntarão a si mesmo: o que nos faltou? Talvez lhe digam humildade. Eu espero que a nossa arrogância, nosso ego, não nos impeça de levar esse conteúdo para dentro do nosso coração, dentro do nosso amor ao próximo, que a gente possa refletir sobre cada coisa que a gente falou aqui, que isso faça sentido para as nossas vidas, faça sentido para as nossas experiências um com o outro, que a gente consiga dar mais atenção ao nosso eu interior, à nossa consciência, não se deixar levar tanto por essa modernidade tão acelerada, que a gente possa distinguir o que é benéfico e o que não é benéfico para a gente. Acho que a frase do Herculano, ela nos traz essa reflexão. Eu não sei se a casa utiliza esse livro como obra para estudo da Introdução ao Espiritismo. Esse é o livro que a gente utiliza lá. E eu gostaria de encerrar com a mensagem da Joana de Ângeles. Ela fala que a vida em todas as manifestações é uma sucessão de testes e exames, e que são submetidos a aprendizes da evolução. Que Deus abençoe esta casa. Eu quero agradecer profundamente no meu coração. É uma alegria, é uma honra poder estar com vocês hoje. Primeira vez que eu vim aqui. A casa, ela condiz com o nome que ela tem. É uma casa de amor e luz, de fato. Queria parabenizar todos que fazem essa casa, a todos que trabalham no plano espiritual. Agradecer aos mentores encarnados e desencarnados. Dizer que eu saio daqui com o coração muito feliz, com o olhar de cada um de vocês comigo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Alguém tem algum comentário? Por que mais ou menos? Porque é muita coisa para guardar na cabecinha. Mas eu tenho uma coisa, vai ficar gravado, você pode assistir de novo depois. Você pode entrar lá no website, você pode assistir de novo, quantas vezes você quiser. Precisa. Se tiver alguma pergunta, quiser fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não? Comentário? Só agradecimento pela presença, pela doação do tempo. Reencarnação. Uau. Eu estou ainda na pirâmide que você mostrou ali. Estou me tentando encontrar, onde que eu estou lá embaixo. Eu estou buscando se tem alguma coisa ali mais. Para baixo. Para baixo ali, né? Que você colocou. Você foi bonzinho, você colocou só 3 ali, né? Bonzinho ele, né? Mas ele colocou só 3. Né? O pessoal está preocupado com Brau. Eu já estou preocupado com 2, 3 Brau. Se tem alguma coisa. Mas é isso aí. Mas uma coisa interessante é que nós sabemos que nós vamos ter um ponto final, né? Um ponto final, quer dizer, nunca vai acabar. O ponto final que eu falo é que vai chegar numa parte que nós já não vamos sofrer mais, que nós vamos estar lá em cima na pirâmide. Aí depende do esforço individual de cada um, né? Não te preocupa não que eu te levo junto comigo, tá? Fica tranquila. Eu vou levar. Vamos para os nossos avisos, né? Que o bazar está lá fora, liquidação lá, passa para lá, vai falar com a Silma. Se precisar de alguma coisa ali, é uma ótima opção para dar presente também. Todos estão convidados, a Silma está lá, o nosso almoço. Sônia Emília estava lá caprichando para a gente. Caprichou, né, Sônia Emília? Super no capricho. Só energia boa. O almoço, todos estão convidados. Todos, tudo fluidificado. Silma, fala com a gente, Silma. Silma está escondidinha ali, ó. Você quer dar um recado?
Vem para cá, então. Não fica escondido, não. Vem aqui. Vai ter promoção. Boa tarde. A gente vai fazer uma grade de céu semana que vem, lá no Mantena, para ajudar as crianças que vão para o retiro, os jovens. Então, a presença de vocês vai nos ajudar. Começa às 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Eu não sei, eu creio que todos nós sabemos onde é o Mantena, né? Então é isso, gente. Na Ferry Street, né? Ferry com... na Ferry, o Na endereço da Ferry. Ferry. 1-4. Mas todos nós já sabemos. Qualquer coisa, a gente informa melhor, tá bom? É só isso. Obrigada. Obrigado, Silma. Então, todos estão convidados semana que vem. Vai ser no domingo, né, Silma? Domingo. Todos estão convidados ali para ajudar nossas crianças. Vai fazer o retiro, né? O retreat, que eles fazem todos os anos. E está crescendo, viu? Está vindo jovens do Canadá para fazer. É muito interessante. Vem de outros estados, de longe, só para fazer esse retiro, que é muito bom. Os jovens ficam muito felizes. Eles vêm aqui, ficam sem telefone celular, ficam lá, mas eles se divertem muito e conhecem outras pessoas e também conhecem a nossa doutrina, né? Já vai fazendo aquela semente. E também tem uma festa do Dia das Mães, claro. 294 Ferry Street. Mantena. Tá bom, então. É ali atrás, na garaginha, ali. Fica bonito ali. Simão faz um trabalho bonito ali. E dia 10... nós temos a festa do Dia das Mães, os ingressos já estão sendo vendidos. É também uma maneira de ajudar a casa, assim como o almoço que a gente tem aqui, né? Como o Manuel disse, botar uma aguinha na sopa para render mais e ajudar a gente a manter essa luz acesa, né? A luz material, que a outra não vai se apagar nunca, né, gente? Quantas bênçãos que a gente recebe. Mas a gente precisa manter essa daqui para trazer mais pessoas e ajudar mais irmãos a se libertar, né? Como a gente está tentando. Precisamos de doação de comida para a festa. Tá, eu vou doar também, mas fica aí aberto o convite, quem quiser fazer um arroz, um feijão, aí, ó. É só falar com a Simone, lá na cozinha, para ver o que está precisando, o que pode acomodar. É isso aí. Vai ter música, né? Vai ter karaokê dessa vez? Eu gosto de karaokê. O karaokê vai estar lá. Se quiser, né? A última vez que eu vim, eu cantei com a Soninha. Nós cantamos junto, né? Você tá doido? É. Quase que nós fomos contratados para fazer um disco. Já não tem disco mais, né? Agora é só. Mas vamos lá, então, para a nossa segunda parte, que é o almoço, né? Mas antes a gente tem os passes e que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa, como a gente teve a Verinha aqui há pouco tempo atrás, né? Faz tempo que ela não vem aqui, ela vai fazer a nossa oração final, que a gente tem uma saudade dela. Não largo. Amo. Você vem aqui fazer a nossa oração, por favor? Oração a gente nunca recusa, né? E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. Amém. Você não larga o meu pé, jamais. Por isso que eu te amo. Com licença, Geilza. Vamos, então, cerrar nossos olhos. E ver em nossa frente o nosso Mestre Jesus. Nessa época, que segundo dizem, né, faz uma semaninha da Páscoa, onde ressuscitou. Sabemos que Ele está sempre conosco, né, Mestre? Está sempre conosco com a sua mão estendida. E aqui viemos hoje, Senhor, com as nossas. E queremos demonstrar a nossa gratidão, Senhor, em espírito, de joelhos e mãos postas, por teres sido o caminho, a verdade e a vida.
por ser o caminho, a verdade e a vida, que nos leva até o Pai, até o nosso ponto de chegada, como disse o Wilson. Gratidão, Mestre, por esse ponto de amor e de luz, que por anos e anos e anos vem iluminando a todos nós. Por esse ponto de luz, Senhor, que hoje imensa luz daqui parte, e que essa luz possa navegar, Senhor, por este planeta, chegando a todos aqueles, de todos os reinos, Senhor, que estiverem neste momento passando por dores, que possam ser consolados pela sua luz, pela sua paz e pelo seu amor. Gratidão aos mentores da casa. Gratidão aos trabalhadores do lado espiritual e do lado físico, que estão sempre apostos, Senhor, trabalhando para que esse ponto de luz se mantenha servindo a nós na sua seara. Gratidão pela semana de paz que vamos ter. Que possamos chegar em nossos lares, que possamos estar com nossas famílias, que possamos, Senhor, continuar a ser a sua ferramenta aqui neste plano. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.